Olá, pessoal, boa noite. Estão me ouvindo direitinho? Vamos começar então mais uma live. Vamos chamar a professora Ana Paula. E Anitta! Que bom que vocês estão me ouvindo bem, gente. Oi, Cláudia. Oi, gente. Vamos começar então? Oi, Oi, meu Paulinha! amor, tudo bem? Como é que você tá? Tudo Quanto tempo eu não te bem? vejo? Não é? A gente se fala, mas a gente não se vê, é verdade. Verdade. Tudo bem? Tudo bem, e você, meu amor? Como é que você tá? Graças a Deus, tudo certinho. Animada para nossa primeira live do ano? Óbvio, com certeza. Cara é de cansada, mas por dentro eu tô, ó, agitadinha. Eu também já estava com saudade, sabia? Eu acho que o final do ano passado foi muito corrido, né? Acho que para todo mundo, de uma forma geral. Vem novembrite, depois dezembrite, dá em todo mundo. Mas Verdade. eu acho que o ano merece, né? A gente começar a falar de um assunto tão importante, que é a anorexia em felinos. A gente estava pensando desde o ano passado o que a gente falaria, como é que a gente faria, o que que a gente, né? Porque tem muita gente já pedindo assunto para o Gatópicos e a gente, o que que nós vamos falar? E eu acho que nada mais justo do que começar com esse assunto que é extremamente importante, que é a anorexia, que assombra tanto os tutores e, consequentemente, os médicos veterinários de felinos, né? Porque a gente sabe que receber um gato que não está comendo há muito tempo é um problema sério, é um problema grave, e a gente não poderia deixar esse assunto para depois. Então, eu acho que ele é meio que um abrir portas aí para o ano de 2023 e a gente prometeu, né, Paulinha, que esse ano a gente vai trazer muito assunto. A gente vai Com trazer muito certeza. assunto de gatos aqui, porque chega, né, de achar que gato é um cachorro pequeno. Eu sou Já desse deu. tempo, eu sou desse tempo, não que eu achasse isso, mas eu fui doutrinada assim, eu estudei dessa forma, achando que gato era um cachorro pequeno, e tudo que a gente tentava falar de diferente era frescura, era. Ah, é muito fresca, é muito enjoada. E graças a Deus as coisas mudaram, né? Claro que ainda tem gente que pensa da outra forma, mas eu acho que a gente está aqui para tirar esses mitos, né? Que realmente gato não é um cachorro pequeno, é uma espécie totalmente diferente. A clínica de pequenos animais ela é muito mais voltada para os cães do que para os gatos. Eu ainda Sem dúvida. acredito numa medicina que vai ser separada, até porque a gente tem congressos aí, a gente tem pelo menos 4, 5 grandes congressos que falam só de gatos, não temos nenhum que fala Glória a só de Deus, cachorro. né? Então, e não temos nenhum que fala só de cachorro, ou seja, para a gente ver como são coisas separadas e como tem tanto assunto para falar de gato, Sem né? Nós temos aí 5 dúvida. congressos para falar só de gato, e quando nós temos pequenos animais, então eu acho realmente que a coisa tem que separar. Não que a gente não possa atender, como a Paulinha, por exemplo, eu vou pedir para ela se apresentar, eu também vou me apresentar, mas ela é exclusiva, ela trabalha exclusivamente com gatos. Eu acho que a gente não precisa trabalhar exclusivamente com uma espécie, mas se eu quero trabalhar com outra espécie, eu tenho que entender. Por exemplo, faz uma pergunta de cão para Paulinha, ver se ela responde. Ela não Não sei responde nada. porque ela não sabe, entende? E não tem problema a gente não saber, O meu desde que a gente não atenda. cachorro vai ao veterinário, sabe, Raquel? Então, assim, é isso. Eu Os não meus tenho condição gatos, de e os tratar. meus gatos, eu peço pra Paulinha. Eu levo no veterinário e peço pra Paulinha falar com o veterinário ainda. Bem isso. Paulinha. Né, Paulinha? Desse jeito. Tá? Então, Desse assim, jeito. ó. Para quem não me conhece, meu nome é Raquel Reis Martins. Eu trabalho com medicina laboratorial, com patologia clínica, medicina transfusional há mais de 22 anos. Ontem eu fiz 22 anos de formada, Nossa, né? Até postei mãe. isso, porque foi sem querer, assim, que eu lembrei. Falei, nossa, 10 de janeiro, quanto tempo, quanta coisa passou. Justamente porque eu estava pensando nessa diferença de quando eu me formei, justamente porque eu estava pensando em alguma coisa para a live, e eu pensei quanta coisa mudou nesse tempo, né? Eu mudei muito em 20 e poucos anos, não só da minha aparência, por favor. Não só da minha Desculpa. aparência.
Mas da forma como as coisas eram, e eu de verdade, eu gosto muito mais de como as coisas são hoje em dia. Temos coisas piores, claro, né? Mas temos coisas muito melhores, e uma delas é a medicina felina ter essa importância que tem hoje. Com Tá bom? Vai lá, Paulinha, se certeza. apresenta. Bom, então vou me apresentar também. Para quem não me conhece, meu nome é Ana Paula Cardoso Souza. Eu sou veterinária exclusiva de gatos, né? Eu trabalho somente com gatos, eu não atendo cachorro, não sei nada de cachorro. Mesmo assim, o pouco que eu já soube um dia ficou para trás, né? Eu estou atendo gatos na rotina. Não sou formada há 22 anos, mas sou formada há 13. Estamos juntos, A estamos cara dela caminhando, tá né? mostrando isso, gente. A carinha dela mostra isso. A minha também. Eu tenho hoje em dia uma clínica só de gatos. Eu sou uma das sócias, na realidade, né? Uma clínica compartilhada, mas é uma clínica só de gatos. Então a gente tem uma rotina, graças a Deus, boa de atendimento de gato. Né? E até o assunto de anorexia em gato veio com a importância disso na rotina, né? Porque a gente vê que a gente tem uma porcentagem alta de atendimento de anorexia. Eu acredito que em torno pelo menos de 60%, 70% dos gatos que eu atendo na rotina não estejam comendo ou comendo muito menos do que o que a gente gostaria, do que o dono principalmente gostaria, né? Porque às vezes eles também superestimam demais a falta de apetite do gato. Às vezes ele só tá num dia que ele não tá muito afim. E aí a gente acaba tendo um cliente mais ansioso que leva o gato à clínica. Mas, no geral, eu acredito que a anorexia seja um problema muito frequente, né? Assim, quem atende gato, eu brinco assim, o que pode causar falta de apetite em gato? Qualquer coisa. O gato tá com a mão encravada, com dor no encravada, para de comer, não quer ir até o pote, já fica mais amoadinho. Então, eu acredito que muita coisa possa trazer aí, a gente pode alongar esse assunto, se bobear por umas 4 horas, né? De tanta informação aí que a gente tem. Não dá ideia que eu adoro falar. Gato é igual gente magra. Gente magra é assim, terminou com o namorado, para de comer. Tá feliz, para de comer. Tá ansioso, para de comer. Entendeu? Cachorro é igual gordinho. Eu sei que Eu eu sou sou de outro gordinho. jeito. Tá feliz, vou comer pra comemorar. Tô triste, vou comer pra afundar na tristeza. Entendeu? É desse jeito. Tô ansiosa, vou comer para liberar minha ansiedade. É desse É isso, jeito. é bem isso. É desse jeito. Né? Eu sou o contrário também. Ô, Paulinha, é assim, você acha que em torno de 60%, 70% dos seus pacientes vem com isso? Isso porque você está numa clínica que hoje tem um alto poder aquisitivo. Você já Sim. trabalhou em outra realidade. Ainda assim, tinha essa porcentagem? Ou você acha que a coisa muda um pouco? Eu acho que muda um pouco, assim, eu já trabalhei em clínicas com menor poder aquisitivo, né, em locais que as pessoas tinham menor condição de investimento, e eu tinha muito paciente assim, que vinha intoxicado, com miíase, né, com bicheira, com coisas mais operacionais da rotina de um gato que às vezes tem livre acesso à rua e consegue ser um gato mais andarilho, né, um gato semi-domiciliado, algo do gênero. Hoje em dia, como eu atendo basicamente nicho de apartamento, eu atendo muito gato que não tem apetite, né? Às vezes são donos que conseguem observar muito bem. No geral, o dono de gato é extremamente observador, né? Eles reparam detalhes. Mas isso também é um pouco limitado dependendo do número de gatos que a gente tem no ambiente, né? Tem gente que tem 4, 5, 8, 12. E aí cada vez vai ficando mais difícil de saber quem vomita, quem defeca, quem urina, né? Lindão. Quem urina, quem defeca, enfim. Né? Quem come, quem vomita, é muito difícil. Acumuladores, né, gente? Infelizmente, gateiros são acumuladores. Não tem. Isso pro gato Todos não é têm bom. tendência à acumulação. Claro. Eu me incluo nisso também. Eu adoraria ter um monte. Tenho uma só, mas por uma questão de pressão ambiental. Você Apartamento que não bem cabe controlada, muito. Né? Eu tava com 4, uma morreu, infelizmente. E, inclusive, a anorexia foi um dos problemas detectados na minha gatinha. Eu estava viajando para variar, o ano passado, viajei mais que tudo. E a minha filha ficou um dia com a gatinha e ela disse: mãe, a gata não tá comendo. Estava só ela com uma das gatas. E ela disse: a gata não tá comendo, ela não consegue comer. E eu acho que esse foi um ponto principal e que a gente tem que ter a primeira ideia do que está acontecendo. Será que o gato não está comendo? Isso é uma dúvida que fica muito pra gente. Será que, para nós veterinários, quando o tutor chega, será que o gato não está comendo porque ele não
quer se alimentar, ele não tem interesse no alimento, ou será que ele tem uma pseudo-anorexia, né? Que era o caso da minha gata. A minha gata, ela tinha uma pseudo-anorexia, ou seja, ela não estava comendo, ela rodava o potinho. Minha filha colocou, ainda falei, coloca só sachêzinho que ela gosta, colocou o sachêzinho e ainda assim ela não conseguia, mas ela rodava o potinho. Então esse foi um dos pontos principais, né? Levou no veterinário e aí detectou enfim, um problema na boca. Eu achei que era só um dente que tinha ali de problema, né? Ainda fiquei bem preocupada, mas achei que o problema era muito menos grave. E a gata não abria a boca. A gente achou que era dor. E aí foi feito um raio-x. E no raio-x detectou que Temporomandibular. o temporomandibular dela estava todo degenerado, né? Eu mandei para Paulinha e eu queria que fosse qualquer outra coisa, fúngico, infeccioso, enfim, qualquer outra coisa, mas assim, né? que desse para contornar, exatamente, mas já era. Aí, infelizmente, tivemos que fazer eutanásia, porque nem a sonda não passava, né? E a gatinha, em 3 dias, ela foi de 3 quilos para 1,7 kg em 3 dias. Assim, foi muito rápido. Também, né? Não consegue aprender, vai desidratando. Exatamente. Foi muito. E em todo momento ela tinha vontade de comer. E isso que me fez optar pela eutanásia. Foi muito triste porque assim, você vê um gato querendo comer, você vê um gato querendo as coisas e não abrindo a boca, é desesperador. Mas eu acho que isso fica meio que de lição pra gente, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Paulinha, pra gente também. A principal diferença que nós temos entre o que realmente... E como é que a gente pode detectar isso como veterinário quando o gato chega pra gente? A principal diferença do que é um gato anoréxico realmente... Né? Onde eu devo investigar? Quais são as perguntas que eu devo fazer? Sim. Na minha concepção, tá? A primeira coisa que eu penso quando eu pego um gato sem se alimentar, eu penso primeiramente em dor ou enjoo. Assim, náusea por alguma doença de base, doença renal crônica, uma pancreatite, ou de repente uma doença inflamatória intestinal, alguma colangite, enfim. Mas no geral eu penso muito em náusea e dor. Né? Febre, muitas vezes também retira completamente o apetite do gato, né? Então, assim, são alguns pontos do exame clínico que a gente vai começando a ter um panorama geral da situação, né? Mas quando a gente examina o gato, a gente acaba tendo mais informações. Uma das coisas que eu acho assim imprescindível e que eu ouço muito de estagiárias que compartilham, né, fazem estágios em outros locais também, é que pouca gente examina a cavidade oral, né? Na rotina. E ela fala, cara, você abre a boca de todo mundo. E quando eu não consigo abrir a boca, eu fico assim, focada, vou fazer outra coisa, examino outra coisa, daqui a pouco eu volto na boca, não consegui de novo, e vai tentando até conseguir examinar. Né? Que se também ficar insistindo em algo que o gato não permite de fato que você faça, não adianta medir esforços, não vai ganhar na força, né? Então, na hora que você consegue inspecionar a cavidade oral, ele já tem muita informação. Muitas vezes a gente tem vesícula na cavidade oral, tem uma doença periodontal importante, tem algum tipo de abscesso, a gente pode ter já sinal de icterícia, que a gente consegue ver melhor no palato mole, né? De uma forma mais precoce, principalmente, a gente consegue ver o mundo na boca de um gato, né? Ver se tem algum tipo de corpo estranho linear embaixo da língua. E muita gente não consegue saber se tem corpo estranho linear embaixo da língua, mas se você conseguir, enquanto você abre a cavidade oral do gato, colocar o dedo entre os 2 ramos mandibulares, na hora ele levanta a língua e mostra para você o fundo da língua. E quase ninguém sabe disso, né? Então é importante que a gente dissemine. Olha o que a gente está aprendendo numa live. Né? Às vezes, as pessoas estão enjoadas de live. Olha o que a gente está aprendendo isso aqui. Mais do que numa aula a gente aprenderia. Repete para o pessoal, Paulinha, para quem não prestou atenção. Olha aí, olha o que ela está falando, gente. No momento em que a gente consegue abrir a cavidade oral do gato, entre os 2 ramos mandibulares, se a gente pressionar aqui, seja com o dedão, com o dedo indicador, enfim, com o dedo que você tiver livre, quando você pressiona aqui embaixo, na hora o gato levanta a língua. Então fica um pouco mais fácil, um pouco mais acessível a inspeção embaixo da língua, né? Todo mundo fala, se tiver um corpo estranho, agarrado na língua, um corpo estranho linear, mas ninguém te fala como examinar isso, porque como é que você levanta a língua do gato, né? Assim, tem que ter alguma forma que ajude a gente, né? Então, se você colocar o dedo entre os 2 ramos, no momento mesmo ele já conseguem levantar a língua e a gente consegue inspecionar. E outra coisa é a icterícia, né? A icterícia é algo que a gente avalia muito mais precocemente no palato mole, né? A gente já sabe disso, né? Mas é sempre bom frisar, porque muitas vezes a gente fica procurando icterícia na conjuntiva,
Muitas vezes a gente procura icterícia na gengiva e às vezes a icterícia ainda não está tão evidente, né? Então, se a gente inspecionar a cavidade oral lá no palato mole, próxima região das falsas, a gente consegue identificar com mais facilidade essa icterícia também. Então, se a gente não abre a boca, a gente perde muita informação, né? Muitas vezes o gato não consegue aprender o alimento que tem alguma doença periodontal, de repente ele não consegue aprender o alimento porque ele tem alguma alteração na temporomandibular, seja uma luxação, seja, enfim, uma degeneração, seja uma anquilose. Persa tem muito isso, né? Então, é algo que a gente tem que estar sempre um pouco atento, além da conta, nessa questão da apreensão. E eu brinco também, às vezes o cliente vem na clínica falando, meu gato está só vomitando, mas está comendo, tá ótimo, está comendo super bem. Daí vai para casa. No dia seguinte, doutora, ele não está comendo nada. Eu falo, é porque olhou para mim e parou de comer. Só pode. Porque todos os gatos, às vezes o dono não repara, ele vê o vômito, mas não está de olho se está comendo ou não. Ele fala, tá comendo. E aí, quando eu pergunto isso, a pessoa começa a observar. E no momento em que observa, ela fala... qualquer coisa, né? Para mostrar que ela dá atenção para aquele animal. Para mostrar que não é uma pessoa... Eu mesma... Que não tá largado. Eu mesma, eu pensei... Por que eu não abri a boca da minha gata antes? Né? Eu fiquei... Aí eu ainda depois falei, gente... Mas há um ano atrás, ela foi numa consulta... Um ano e pouquinho atrás, ela foi numa consulta... Um especialista em felinos... E fez ou não fez, mas eu acredito que tenha feito uma inspeção direitinho. Ali estava só como tutora, né? Porque quando o gato é da gente, você fica meio angustiado, assim. E assim, né? Por que eu não vi? Por que eu não vi antes isso? E aí depois eu mesma me perdoei e disse, o que eu poderia fazer? Era um carcinoma altamente maligno, né? Depois que a gente fez a eutanásia, eu mandei para o seu laudo, né, Paulinha? Oi. Depois que a gente fez a eutanásia, eu pedi que fizessem a biópsia dessa região do palato, e todo palato, não sei exatamente como é que a gente fala isso, uma vez. E era um carcinoma extremamente agressivo, né? Por um lado, assim, eu fiquei mais aliviada, porque eu tomei a decisão certa de realmente fazer eutanásia, não tinha muito o que fazer, mas eu fiquei me culpando. Em que momento? Por que eu não abri a boca dessa gata antes? O que eu poderia ver ali, né? E que nós, como veterinários, né? Eu não atendo animais assim, eu não atendo animais, eu atendo só hematologia, né? E lido com os exames, mas que todos vocês que atendem, especialmente felinos, não deixem de olhar a boca do animal. Eu sei que é difícil, que eles são resistentes, que eles são relutantes. Tem alguns que travam mesmo, né? Eles Você vai abrir o gato. Mesmo, até pra gente olhar os dentes, eles já não gostam e a gente não quer desagradar o gato, né? A gente tem muito isso de não querer desagradar o gato, mas é extremamente importante que a gente fique... E além da cavidade da boca, a cavidade nasal, né, Paulinha? Também pode dar muito problema que leva à anorexia. Você concorda comigo? Com certeza, a gente sempre pensa que o paciente, de repente, tem secreção nasal, que está muito congestionado, entupido, assim como a gente, né? Eles podem passar por um processo de anosmia, que seria a falta de condição de sentir odores, né? E isso, na verdade, é o que faz o gato escolher o alimento, né? A gente acaba tendo essa sensação de que a palatabilidade é importante, mas para gato ela não é. O gato, ele sente 18 vezes, mais ou menos sabor que a gente. Sente muito mais cheiro, né? E o gato, como é que eu vou dizer? Ele opta, ele escolhe o alimento de acordo com a sensação de odor, né? Então, se você trouxer um alimento que de repente esteja já um pouquinho, ainda que seja pouco, né? Mas um pouquinho aquecido, o cheiro fica muito mais evidente. Então, essa é uma dica importante também. Gato que está muito congestionado em região de plano nasal, né? Com muito edema, em cavidade, a gente pode também investir em aquecer um pouco o alimento. De repente, o alimento úmido mesmo, convencional, que ele já está habituado, para esse odor ficar mais evidente. Igual a gente, quando a gente coloca uma comida no micro-ondas, diferentemente de quando está na geladeira ou que esquenta no forno, né? O cheiro vem pela casa inteira e você fica mais interessado no alimento. Diferentemente da comida da geladeira, né? Que já está sob refrigeração. Então, vale super a pena que a gente tente aí manejar, né? Também a questão de tentar estimular esse gato de outras formas. O que eu também vejo muito são dois tipos de cliente. Ou aquele muito preocupado que aparece na clínica 15 minutos depois que o gato não quis aceitar uma única alimentação. E existe um outro cliente que vê que o gato vem comendo menos, mas ele acha que enjoou da ração. E aí ele começa num rodízio de tipos de ração. Eu vou agora pegar uma de frango, agora eu quero uma de cordeiro, agora eu vou pegar uma de salmão.
E ele vai fazendo rodízio de alimentação. Aí, num primeiro momento, o gato se interessa, porque é novidade. No segundo momento, ele já não tá querendo mais. Eu dou, já comprei todas as rações, ele não come nada. Aí que ele se toca de levar no veterinário, né? Também tem esse cliente que ele quer resolver por conta própria, porque já deu certo em alguma outra vez, com algum outro gato. Mas nem sempre a questão é só a alimentação, a escolha, né? O tipo de proteína, enfim. Então, isso é algo que eu acho que vale também ponderar. Tentar orientar esses clientes de evitar fazer rodízio de ração sem orientação veterinária, porque muitos compram dietas que não são apropriadas, enfim, para o paciente, né? Eu recebi uma das perguntas, né, das caixinhas que eu abri, foi isso, foi da Natália. Na verdade, a Natália não perguntou na caixinha, ela deixou nos comentários hoje do post, que eu falo lá no post sobre, nós falamos, né, sobre anosmia. E ela falou que ela nunca tinha pensado nisso, né? Que a anosmia pode causar. E a gente sabe que para o gato, especialmente para o filhote, né? Desde quando ele é filhote, não é especialmente para o filhote, mas desde quando ele é filhote é uma questão, o olfato para ele é uma questão de sobrevivência. Né? Se ele não tiver o cheirinho da mamãe ali, né? Ele não nem sobrevive. Ele não acha a mãe dele, principalmente quando ele está com o olhinho fechado ainda. E isso apura muito mais. Então, sabor não é tão importante pro felino quanto é... Tá certo isso mesmo, né, Paulinha? Sabor não é... Para o gato. Agora voltou. Voltei. Tá. Tanto sabor quanto o gato enxergar. Eu acho que o principal sentido do gato é realmente o cheiro. O olfato, é isso, né? Eu acho que o olfato é o principal, assim, eu acho que depois do olfato a audição, porque eles ouvem muito bem, né? Então é algo também que a gente tem que se preocupar, até na rotina da gente, de evitar fazer barulho, falar com uma voz muito estridente, né? Ninguém precisa falar miando, falando, sussurrando pro gato, mas tem que começar a tentar dar uma baixada, né, na frequência, desacelerar um pouco, sem gargalhada, sem bateção de porta, sem celular apitando, né, pra gente tentar. Eu sei que tem estagiárias da minha clínica que assistindo a live agora. Eu tenho pavor que entre no consultório enquanto eu tô fazendo procedimento. Ou entra junto comigo, ou fica do lado de fora. Se eu sair e voltar, pode voltar comigo. Mas não pode entrar no meio do atendimento. Assim, porque faz barulho, desfoca o gato, né? A gente sabe que... Isso não tem a ver com a gente ser escandalosa ou não. Sim, porque eu sou super escandalosa, espalhafatosa, agitada, né? Então, assim... Mas a hora que eu tento me controlar. Mexendo com o gato tem que ser uma coisa totalmente diferente. Sim. Vamos para as perguntas que o pessoal fez, então? Sim. A pergunta a caixinha que eu abri falava assim: agora me conta qual a sua maior dificuldade com o gato anoréxico. Uma das dificuldades que eu recebi, então, foi manejar o suporte nutricional adequado. Você tem alguma dica dessas suas dicas preciosas, né? Que você possa falar. A gente fala dica, parece que é uma coisa assim, muito... Não, essas dicas da Paulinha, que ela fala aqui, vale ouro, tá, gente? É mais do que uma aula. Quando eu falo dica, parece até que a gente está desvalorizando. Não, a dica da Paulinha vale ouro. Fala aí, o que você pode falar pra gente sobre o suporte nutricional do gato que realmente tá com anorexia? Assim, pra mim, o mais importante é entrar uma lista aí de diferenciais dos motivos pelos quais o gato parou de comer, parou de se interessar pelo alimento. Primeiro ponto é tentar entender a dinâmica dessa família, se de repente é um gato que sofre bullying em casa, que de repente você mudou a comida de cômodo, se você botou o pote de água do lado do banheirinho do gato, enfim, coisas da rotina que possam causar alguma certa repulsa pelo alimento por conta desse gato, né? Eu acho que o primeiro ponto. Né? Não sendo nada ambiental, nada mudou na casa, não houve alteração de dieta, não houve nada que justificasse esse gato parar de comer. Aí a gente começa a pensar em doenças, né, que justifiquem, a gente vai um pouco pela idade, pela raça, a gente vai tentando fazer uma estratégia de definição, né, de prioridades e ver o que pode estar acontecendo com esse paciente. A partir daí a gente determina diagnósticos diferenciais que possam estar aí associados, né, mas sem dúvida nenhuma dietas hipercalóricas, úmidas que a gente tem no mercado, no geral, para a grande maioria das patologias, elas são as indicações, né? A gente só tem dieta úmida
A gente não tem ainda dieta líquida, então é pastosa, não chega a ser líquida, né? No geral, a gente tem algumas no mercado, mas existem muitas líquidas, por exemplo, Nutralife, AIG Suporte, que são suplementos vitamínicos, né? Na verdade, eles são classificados como suplementação e não como uma dieta. Então, por alguns poucos dias, não é um problema de fato, mas não deve ser mantido por um período muito prolongado. Então, assim, eu particularmente não uso Nutralife e nem AIG Suporte ou semelhantes, mas não porque não podem ser usados, é questão de hábito mesmo. Mas existem as hipercalóricas pastosas, alimentos mesmo, né? Na Royal Canin Recovery, ou AD da Rios. E existem outras no mercado também, né? Mas essas são as mais famosas, antigas. Então, por isso é sempre bom falar, porque todo mundo já ouviu falar em alguma vez na vida. E uma coisa que eu acho imprescindível, mais até do que a alimentação, é pensar em como viabilizar essa dieta. Porque não adianta nada você dar a dieta mais hipercalórica, mais interessante olfativamente, e o gato não está sem apetite nenhum, porque de repente está nauseado, está com dor, está com febre. A gente tem que pensar em como viabilizar isso através de uma sondagem. Seja uma sonda nasoesofágica, seja uma sonda esofágica, seja uma sonda gástrica. Enfim, a gente vai pensar como viabilizar isso. A gástrica é a que a gente menos tem na rotina, porque ela precisa abrir cavidade para colocação, depois precisa reabrir para retirar. Então, ela acaba sendo um pouco inviável na rotina para a maioria dos pacientes. Ela acaba sendo utilizada em situações mais específicas, né? A naso, para mim, ela é colocada, ela é feita, mas na minha rotina eu também uso muito pouco, porque a sondinha, ela acaba sendo muito fina para o tamanho do orifício da narina. A gente tem que diluir muito a dieta pastosa. O gato, não todos, mas alguns ficam bem incomodados. Tem a questão da fixação para manutenção, né? E existe a sonda esofágica também, que para mim é a melhor de todas. Só que muita gente fica com medo por conta da anestesia necessária, apesar de ser um procedimento super rápido. Eu sou casada com anestesista, então eu não tenho medo nenhum de anestesia, confesso. Que existe uma facilidade, né? Eu não anestesia sempre para mim, mas no geral, sim. Na grande maioria, trabalho com outros anestesistas competentíssimos também. Então, eu acredito que a sonda esofágica seja a melhor opção para gato no geral, porque ela tem um calibre muito maior, porque ela permite a passagem da pastosa sem diluição, então o volume de alimentação fica muito menor, isso gera menos náusea, né? Então, a colocação de sonda, a gente acaba pensando muito na colocação para lipidose hepática. Eu acho que é a doença que todo mundo lembra da sonda esofágica. Mas na prática, qualquer doença que cause anorexia pode ser uma doença candidata à colocação de sonda. Há uns anos atrás tive um gato com úlcera na língua que não comia de jeito nenhum, morria de dor, ia fazer analgésico, enfim, mas não melhorava, ele não tinha nenhuma vontade de comer, por conta de provavelmente calicivírus. A gente colocou sonda, ele foi se realimentando através da sonda e com o tempo houve uma melhora, ele voltou a comer, retiramos a sonda, sem problema. Inclusive, isso que você acabou de falar, eu acho que é um assunto super importante, porque assim, eu acho que um dos medos maiores, tanto do médico veterinário quanto dos tutores, que tem gatos que não comem, é porque já escutaram falar na lipidose hepática, né? E a gente sabe sim que o maior dos problemas, que uma das consequências, não é uma, talvez, eu acho que o maior, mas enfim, não é o único, mas é um grande problema que nós temos, é realmente o gato fazer a lipidose, especialmente os mais gordinhos, né? Especialmente os mais gordinhos têm um risco ainda maior disso. Uhum. E pensando nisso, na semana que vem já, né, Paulinha? Semana que vem. Na semana que vem, nós vamos fazer um workshop gratuito. São 2 aulas gratuitas, né? Você já estava esquecendo. Aula mesmo, não é live não, é aula mesmo. Aula mesmo, exatamente, no YouTube. São 2 dias de aula, tá, gente? E nós vamos falar sobre tudo sobre a tríade. Né? Porque a gente falou da lipidose aqui e a gente sabe que a lipidose é um dos problemas que estão dentro da tríade, né? E a tríade é um assunto extremamente pouco abordado. É um problema grave, um problema que muitas vezes não tem retorno, né? Pelo tanto que a gente acha, vê isso de forma tardia, que a gente diagnostica de forma tardia, e eu acho que é um assunto que merece, então, como o segundo assunto do ano, mas aí como o assunto é muito grande, porque é a tríade em si, e
3 órgãos afetados ao mesmo tempo. Então, nós vamos falar de diagnóstico, nós vamos falar de tratamento, nós vamos falar da definição, exatamente, né? Tem muito assunto para falar, tem muito assunto para falar. E por isso a gente decidiu em não fazer em uma live apenas. A gente resolveu fazer em aula, tá? Essas aulas vão ser totalmente gratuitas. Para isso, basta que vocês vão até o Instagram do Gatópicos. Se vocês ainda não seguem o Gatópicos, não deixem de seguir o Gatópicos, porque tanto eu quanto a professora Paulinha vamos postar bastante assuntos, né? Eu mais sempre relacionada ao diagnóstico. A Paulinha muito mais relacionada à parte de tratamento, né? Cada um mais na sua área, mas a gente acaba fazendo tudo em conjunto, né? Porque até a gente precisa estar alinhada para fazer as coisas. E a gente vai começar a postar muito mais, né? Porque a gente foi muito cobrado ano passado. A história do Gatópicos apareceu ano passado. Do nada, não sei como, nem me lembro como é que a gente teve essa ideia. Acho que porque os alunos iam pedindo. De infecciosas, outro dia urinário, lembra? Isso. Os alunos iam pedindo, e aí a gente fez 2 módulos e a gente infelizmente parou, porque o nosso tempo não permitiu que a gente fizesse mais. A gente marcou várias vezes durante o ano. Verdade. E por conta da nossa agenda, a gente acabou não conseguindo dar sequência aos módulos dos Gatópicos. Mas esse ano nós vamos voltar com tudo. A gente já se prometeu, né, Paulinha? Porque não é que a gente promete uma para outra, a gente tem que prometer primeiro pra gente. Porque senão a gente não cumpre. A gente vai pegando compromisso e acaba não fazendo de forma adequada. Então, a gente vai começar com esse workshop gratuito. Serão 2 dias. Você lembra os dias certos, Paulinha? Lembro, é terça e quarta da semana que vem. É dia 17 e 18. São dias 17 e 18. Ótimo. Também às 20 horas. Então, vocês venham com caderno, tá? E ele vai ser gratuito para quem estiver ao vivo. Então, desmarquem tudo que vocês têm para fazer, porque serão aulas de verdade, sem enrolação, sem nada. Aulas de verdade, como um curso gratuito que vocês vão ter. Então, não percam essa oportunidade, que a gente vai falar sobre tríade, tá? Então, voltando no que a gente estava... Eu não podia deixar de lembrar isso, gente. Então, voltando ao que a gente estava falando sobre alimentação, qual é o momento certo, então, de sondar o paciente? A Anitta tá falando que ela amou o primeiro Gatópicos. A Anitta é nossa aluna. Ela foi nossa aluna maravilhosa. A Anitta é top, maravilhosa, adoro ela. O momento certo de pôr a sonda. Normalmente quando a gente pensa, meu Deus, será que eu devo pôr a sonda? É que já passou o momento certo. Já tá evoluindo demais. Quando você para, será que eu devia ter posto? Né? Será que eu devo? Já tinha que ter colocado. Né? Quando a gente se pergunta isso, acaba sendo já um momento que já foi anterior. O que eu na rotina falo, e inclusive eu falo isso até em aula, né? Eu falo para o cliente sempre tentar alimentar, quando o cliente é muito refratário à colocação da sonda, por conta de anestesia, enfim, da qualidade clínica do paciente, eu sempre falo, então tenta alimentar por 48 horas, se não perder peso, ou mantiver pelo menos, ou engordar, aí você está indo muito bem. Se está mantendo ou engordando, você está conseguindo alimentar. Se está perdendo, aí a gente vai pôr a sonda. Às vezes o cliente ele é convencido de um procedimento que é necessário, com ele percebendo que ele não está dando conta, né? As aulas vão ser a partir das 20, Thalita. Não é isso, Raquel? 20, né? 20 horas. Exato. Mas eu acho que o que ela perguntou... Eu acho que o que a Thalita está perguntando é sobre a sonda. E não sobre tô aqui viajando. Tô doida. Thalita, confirma pra gente. Você perguntou a partir das primeiras 18 horas de anorexia. É isso que você tá falando? Isso. Eu acho que foi isso mesmo. Mas assim, no geral, eu eu falaria que existe a sonda, mas eu tentaria alguma coisa antes. Não prolongadamente. Mas tentaria fazer o cliente, enfim, manejar a alimentação, algum estimulante de apetite, se for o caso, a depender do que eu penso que esse gato tem, né? Controle de dor, controle de febre, enfim.
Viajei aqui na pergunta, desculpa, Thalita. Eu tentaria, tipo assim, a partir das 18 primeiras horas acaba sendo um parâmetro, mas no geral eu deixo. Se o cliente falar para mim que parou de comer agora, hoje, assim, eu deixo umas 48, 72 horas no máximo. O ideal é a gente não protelar muito, né? Porque tem paciente que às vezes o dono fala, tá 10 dias sem comer quase nada, assim. É o que eu tô forçando, que é uma água sujinha de AD, enfim, né? A gente sabe que não tá alimentando, que não é a quantidade, né? É. Viajei aqui O na que às leitura. vezes também acontece é que o tutor fala para você que é um tanto de tempo e já faz muito mais tempo. Ou porque ele não percebeu, ou porque ele ficou chateado de falar, Ou porque tem né? Eu acho que tem muito, vários em casa, né? porque tem vários em casa, exatamente. Então, assim, é isso muito que a gente tem que levar em consideração. Uma das perguntas que a gente teve é quais exames pedir numa situação, foi a Gabiana que fez essa pergunta. Quais exames pedir numa situação que o gato está 24 horas sem comer? A Paulinha vai responder também, mas eu ainda acho que, assim, eu sou a pessoa dos exames, né? Sou a favor da gente pedir exames sempre. Mas, de qualquer forma, eu acho que antes de sair pedindo 1 milhão de exames, a gente tem que saber e entender o porquê aquilo está acontecendo, né? Os exames devem ser solicitados, sim. Eu sou a favor da gente pedir sempre, para qualquer animal que chegou na clínica, um hemograma e uma urinálise, porque são exames de triagem. Então, isso é extremamente necessário. Agora, muitas vezes eu posso esperar um pouco para saber quais exames mais específicos eu vou pedir, mas para isso eu preciso de uma anamnese. Antes da Sim. gente sair pedindo um gatograma aí, né? A gente fazer um monte de exame no gato, sair pedindo exames de forma indiscriminada, é eu saber o que eu estou procurando. Então, é porque é uma anorexia de verdade, é uma pseudoanorexia. Eu já avaliei a cavidade nasal, oral, eu já avaliei se ele tem dor, eu já fiz alguma seleção para doenças Não foi avaliada infecciosas. também, né? Tireoide é palpável, glicemia, que é uma coisa que a gente consegue tão facilmente fazer na clínica, né? É importante que a gente Exatamente. acompanhe também. Exatamente. Então, assim, depende de quais exames, eu acho, mas o principal se é algum exame que vai comprometer, que a gente vê que pode estar, tipo, ele pode estar em hipoglicemia, né? Sim. Ou em hiperglicemia, porque às vezes o jejum faz com que o gato fique em hiperglicemia ao invés de hipoglicemia também, né? Então, assim, eu tenho que saber entender qual a emergência daquele momento, ao invés da gente sair fazendo aí. Porque eu acho que não é muito hora, né? É momento. Sim. É muito mais momento do Exato. que hora. Tem animal que vai ficar ruim com 3 dias, tem animal que com 24 horas já está muito ruim. Né? Tem outros que Muitas vezes os esperam 10 exames dias nas para primeiras trazer. 24 nem se alteram ainda, né? Não dá nem tempo de alterar o exame, muitas vezes, em 24 horas. Mas, na minha concepção, o mais importante é a gente ter alguns diagnósticos diferenciais, né? Estabilizar esse paciente, claro, ter alguns diagnósticos diferenciais na nossa cabeça. Sempre eu sou a pessoa que fala, tá, mas o que você está pensando que pode ser? De acordo com o que foi perguntado, o que você acha que pode ser a causa, né? Você acha que é uma doença renal? Você acha que é uma pancreatite? Você acha que o gato tem alguma alteração em cavidade oral? Enfim, o que você está pensando desse gato? Para aí sim a gente começar a pensar em exame. Mas sem dúvida, o hemograma com bioquímica simples, né? De parte renal, hepática, dosagem de potássio, proteínas totais e frações, tudo isso pode entrar no teu panorama geral, com 24, 48, 72 horas, 96 de jejum, né? Outras perguntas você respondeu? Que tipo de sonda passar? Você falou das sondas já, né? Eu não sei se essa eu falei já, saber o que posso dar se além de anoréxico ele está vomitando. Olha, então, das medicações de náusea, enjoo, a gente poderia dar nas corriqueiras, né? Um dancetrona, serênia, se for o caso, se tiver uma gastrite, omeprazol, Plasil, enfim, de acordo com a tua preferência, a depender do motivo que o gato não, que tá nauseado, né? Mas eu sempre penso assim, se tá vomitando, o ideal é não entupir de remédio por via oral. Tenta fazer algumas coisas injetáveis, por mais estressante que seja para o gato, de repente voltar à clínica seriadamente para controle de náusea, não adianta pegar um gato vomitando e fazer comprimido. Ou algum remédio que tenha um gosto muito forte, porque a tendência é que ele bote para fora o que está, né, recebendo por via oral. Então, a parte de aplicações parenterais, seja por via subcutânea, seja por via endovenosa, eu acho, na minha concepção, seria muito mais indicado para um paciente que está vomitando também. Mas, por poder fazer, pode fazer qualquer um dos convencionais.
Mandei um beijo pro Fabiano, que tá mandando um beijo pra gente aí, Fabiano querido. Ok. E se tem uma coisa que eu não entendo na minha vida é medicamento pra enjoo vir com gosto. Vonal. Pra mim, toda vez que eu tomo Vonal, eu acabo de vomitar. Se eu tô ruim, eu não posso tomar Vonal. Porque Mas é tem um verdade. negócio que me faz vomitar o tal do Vonal. Aquele gosto de chocolate, sei lá do que é aquele gosto que vem. Meu Tem Deus, um que aquele é de negócio. menta, tem um que tem um gostinho meio de tutti-frutti. Eles babam tudo. Assim, é um bom anti-náusea, mas o gosto é bem ruim, né? Nossa, mas dá náusea. Meu Deus, o negócio é horroroso. E para a gente terminar, que a gente está quase 1 hora de live aí, né? Já há bastante tempo. Quanto tempo já há risco de lipidose hepática? É, Assunto para a semana que vem também. essa, esse período correto a gente nunca sabe, né? A gente fala que o ideal é pensar em colocação de sonda ou alimentação mais assistida a partir de 72 horas de falta de apetite ou redução desse apetite, né? Eu acho que o que mais enlouquece o cliente é ver o gato não comendo, aquele gato que é glutão, que procura comida o tempo inteiro, que empurra os outros gatos para comer primeiro no pote. Esse gato sem comer enlouquece o cliente. E por consequência, eles enlouquecem a gente também, óbvio, porque eles estão ansiosos em relação à melhora, eles querem saber o que fazer, né? Então a gente tem que estar sempre a postos. E tem coisas que, com esse tipo de diagnóstico, de histórico tão inespecífico, tão. Ah, tá sem comer. X, não sabe se vomita, não sabe se defeca, enfim, é difícil, né? Então a gente tem que realmente investir em procurar. Exame de sangue, ultrassonografia ajuda muito, né? Para gato, eu falo que às vezes a ultrassonografia é tão equiparada em termos de necessidade quanto o exame de sangue. Para a maioria das coisas, em gato, eu não vivo sem ultra, assim como eu não vivo sem exame de sangue, né? E hoje mesmo eu recebi um paciente obstruído na clínica, que foi atendido por um colega, enfim. E o gato não estava se alimentando, ele estava com obstrução de via urinária. E o colega falou: ah, não tem problema estar sem comer há 3 dias, não. O gato estava com cistite, né, inicialmente, depois obstruiu. Não tem problema não ficar 3 dias sem comer. Bota uma comidinha assim temperadinha pra ele. Eu falei, misericórdia, gente, quem fala um negócio desse? Me ajuda, te ajudar, né? E assim, tendo que fazer aquela cara de paisagem pro cliente, né? Porque pro cliente não pode transparecer. E a cara assim, Exato. tipo, aham, conta mais, né? Então, assim, não é isso. Tem que procurar por que que o gato não come. Óbvio que ele não vai comer, ele tá entupido, ele tá intoxicado por motivos endógenos, né? Ele não consegue eliminar gastrina, ureia, ele não consegue. Então ele tem muita náusea, né? A primeira coisa que eu fiz quando desobstruí foi fazer serena no cetrone para ver se ele dá um up no apetite. É necessário, não tem jeito, né? Injetável, claro, né? É isso, Ultra muitas pra vezes eu mim, vejo as pessoas entupindo o bicho de mirtes, de um monte de coisa aí, de mirtazapina e tudo mais, e o gato tá enjoado, gente. Quem que quer? Quem tem vontade de comer? Até eu que sou gordinha não quero comer quando tô enjoada, né? Então, todo mundo. muito. A gente tem que procurar. Eu vejo muitas vezes a gente fazendo, seguindo um roteiro, entende? E eu acho que a Apagando clínica ela é muito incêndio, né? mais do que, exato, é muito mais do que ficar seguindo um roteiro. Tem que ter jogo de cintura, tem que ter bom senso, né? Eu acho que é uma questão de bom senso mesmo, de vivência e de pensar e de extrapolar para nossa realidade também. Quem é que quer comer quando está enjoado? Quem é que quer comer quando está com dor? Eu tô falando dor de verdade, né? Eu tô falando Lógico. né, com dor mesmo, assim, não é com qualquer dor. E o gato, pela própria natureza do gato, ele não quer mostrar muito. Claro, hoje a gente tem esses gatos mais Nutellas de apartamentos nossos, né, que querem sim, são mais manhosos e tudo mais, mas o gato, eles têm por si só uma forma de proteção e não mostrar que eu tô com problema. Então, eu não vou mostrar que eu tô com dor. Então, quando ele mostra que ele tá com dor, é porque o negócio tá realmente pegando, né? Tá pegando de verdade. É isso. A gente tá falando aí que o pessoal passa o Mirtz, mas esquece da analgesia e do antiemético. E é isso. E ele É come, isso. porque, enfim, ele foi estimulado a comer, mas ele acaba vomitando e ele acaba desidratando, perdendo eletrólito, e aí a coisa fica muito mais complicada do que a gente imagina. E uma coisa importante também que eu reparo muito, até não só em relação ao Mits, o Mits é um excelente estimulante de apetite, maravilhoso, adoro, uso na minha rotina, né? Não dá para usar para todos os gatos que não comem. Se a gente definir qual é a causa e tratar a causa, o gato volta a comer. Mas Sim. ele pode ser um adjuvante, sim, sem dúvida, adoro.
Mas uma coisa que eu vejo muito cliente fazer quando eu falo assim, faz o Serene, ou faz o Vonal em casa, enfim. A pessoa às vezes não dá. Aí fala pra mim assim, eu não dei porque ele não tá vomitando. Correto, né? Entendo. Mas não fiz pra vômito. Eu fiz porque ele tá nauseado. Se retirar a náusea, a tendência é que o apetite melhore, né? Então aí o cliente fala, mas aí nisso já foram vários dias do gato comendo menos. Então, às vezes a pessoa também demora até identificar, ele ouve a tua orientação, mas ele não pesca o que você queria. Então ele faz do jeito dele, porque ele pensa, mas um remédio, o gato não tá nem vomitando, esse é caro, né? Mas é o caro que tem a sua função, né? O ideal é a gente também não fazer a receita com 22 itens para dar para um gato, porque o cliente ele vai selecionar o que ele acha que é prioridade na cabeça dele. Mas ele vai fazer o que ele achar que é mais importante, entende? Então a gente tem que fazer uma receita com itens, né? Claro, o que o gato precisar, mas selecionando, explicando a necessidade de cada um. Porque se a gente simplesmente passar e o dono achar que não é necessário, ele simplesmente não vai fazer e você não tá nem sabendo. E achar que o problema é da tua terapêutica, né? E uma coisa super importante é assim, quando eu faço minhas consultorias, é bem assim, quem faz a consultoria deve pensar assim, ô Guinho lindo! A pessoa deve pensar assim, nossa, ela é burra, né? Não é possível, ela tá me perguntando isso de novo. Todas as vezes que eu vou mudar alguma coisa, eu falo, confirma pra mim o que ele tá tomando. Fala pra mim, que dose, porque muitas vezes o remédio já acabou, a pessoa já parou e eu nem fiquei sabendo. Então, todas as vezes eu falo, até para o veterinário, porque a maioria das vezes eu falo com o veterinário e não com o tutor, muitas vezes, né, quando o tratamento começa em casa, continua em casa, eu acabo falando com o tutor também, mas eu fico muito perguntando isso. Confirma para mim o que ele está tomando. Gente, se eu for na conversa lá em cima, né, no WhatsApp, eu tenho o que ele está tomando, mas eu quero saber o que ele está tomando naquele momento. E olha, gente, muitas vezes a pessoa já parou porque ela achou que tinha que parar, né? Eu uso muito, cabeça muito dela. Eu decidi, não quero mais dar. O corticoide, as pessoas param assim, do nada. Do nada, da cabeça dela, né? Eu esqueci de falar, acabou faz 3 dias. Meu Deus. Né? E eu usando como imunossupressor naquela dose alta. Exatamente. Tem hora que só respirando. E às vezes eu falo assim, não, ela estava bem, mas piorou. Aí você não tá sabendo de nada, absolutamente nada, né? Exato. E aí você fala, mas o que tá tomando? Aí você descobre no pulo do gato que já parou de dar o que mais estava resolvendo o problema antes. Exato. E foi do nada, abrupto. Exatamente. Da cabeça, da imaginação. Da imaginação. É bravo. Do tutor ou do médico veterinário que eu tô dando assessoria. Que eu tô fazendo a consultoria. Tem isso. Entende? Porque às vezes ele achou que aquele tempo já tinha que parar, né? Ou, por exemplo, era alguma coisa, enfim, que tinha um período, porque vamos supor, eu mandei fazer por 10 dias o medicamento. Mas eu tô acompanhando aquele caso. Então a pessoa tem que me dizer, tá acabando o medicamento, porque eu não lembro. Porque eu tenho vários outros pacientes. E aí a pessoa, não, mas porque já acabou, eu fiz 10 dias. Não, era 10 dias pra gente, porque a gente vai fazendo o exame e vai revendo, né? Então é muito complicado. Eu tenho até não colocado o período de tratamento para muitos pacientes. Eu boto assim, até novas recomendações, retorno dia tal. Porque aí, até novas recomendações, até eu recomendar uma nova coisa. Ele vai tirar por conta dele. Mas às vezes você bota 10 dias e o cliente não entende que até a revisão, que até você rever. E às vezes acontece alguma coisa, você não volta no dia que ele não consegue no dia que você tá, ou você não tá no dia que ele queria. A gente falar também, às vezes o jeito da gente falar tá subentendido, mas até o que é óbvio precisa ser dito. Eu sempre digo isso. Porque às vezes na minha cabeça é óbvio aquilo. Mas pro tutor ou pro outro veterinário não é. Então às vezes é uma falha nossa. Eu tô confessando aqui uma falha minha, né? Porque às vezes eu acho que vão falar pra mim, tá muito claro, e a pessoa entendeu de um jeito, entende de outro. Então conversar. Uma consulta, uma consultoria, seja ela como for, ela precisa ser bem conversada. Olha, porque a pessoa fala do seu jeito e a pessoa entende do jeito dela. E a hora que você vê uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra. Eu tive uma paciente que na verdade não era minha, era uma paciente que deu entrada para fazer algum procedimento cirúrgico que eu já não lembro, acho que era castração. E aí eu boto a receita inteira, bonitinho, e boto assim, iniciar tal horário, que é o horário que o anestesista fez um analgésico, é o horário, enfim, eu boto o próximo horário pra pessoa começar a partir dali, né? Aí eu botei 23 horas. Aí no dia seguinte ela não tinha dado o antibiótico porque ela achou que era 23 horas após a cirurgia. Gente, que é isso? Quem inventou isso? Aí eu falei, mas não é possível, meu Deus, que é isso? De onde veio isso?
Ela conseguiu pensar um troço muito mais macabro. Eu expliquei na hora, eu falei, lendo a receita, a pessoa estava focada no gato. Ah, fez o antibiótico. Não, é só 23 horas depois da cirurgia. Por que eu faria isso com a pessoa, gente? Tipo assim, dificultaria a vida nesse nível, né? Eu falei, não, era 23 horas de ontem. Mas Tipo, não. Mas se a coisa dita, ela já é de um jeito, hoje escrita, ela é muito mais. Tanto é que muita gente briga no WhatsApp, porque você fala uma coisa, a pessoa entende outra, porque não tem entonação, né? Então é muito complicado. Então a gente tem que falar, tem que explicar. Uma consulta, especialmente de felino, gente, ela tem que ser muito demorada, né? Que eu não considero uma demora, eu considero sim atenciosa. Por isso ela tem que ter um valor diferente, né? Um valor agregado muito maior, porque a gente precisa sim avaliar o gato de forma muito, muito adequada, fazer pergunta, fazer a investigação, né? E para que a gente consiga fazer os diagnósticos muito mais precoces. Paulinha, o que você está preparando para a gente semana que vem? Menina, semana que vem, nessa aula vai ser... A gente já está nos trâmites aqui das confecções, esse final de semana eu viajo. Eu vou estar enlouquecida, mas no final do dia eu ainda vou estar fazendo aula, porque semana que vem vai ser show de bola da tríade. Acho que eu vou começar... A gente vai começar por intestino, não é isso? Não pensei. Eu acho. Vamos. Acho que pode ser pelo intestino, um mecanismo de vômito, de diarreia, uma coisa assim bem... Pra já dar aquela embolada e partir. Eu já tô fazendo já tô fazendo tudo junto e misturado. Eu já tô, passei até, a Paulinha sabe, até 7h30 da manhã hoje, que eu sou boa de não dormir. Eu acordei 5h30 da manhã, que me respondeu praticamente na hora. Aí eu pensei, não dormiu, porque ela é totalmente o contrário de mim. 9h30 da noite eu tô querendo dormir, me encostar em algum lugar, e a Raquel 9h30 da noite tá acordando, tipo... Totalmente fora do meu eixo, né? A gente consegue se encontrar às 5 da tarde. 6 horas da manhã. Por quê? Porque ela já acordou e eu não dormi ainda. Né? 4 da tarde, 6 da manhã, aí esse é o horário bom. Ela, menina, vai dormir. Eu falei, calma, eu vou postar primeiro, e depois eu durmo. Foi isso mesmo. Foi bem Paulinha, isso. ó, eu adorei estar aqui com você. Gente, obrigada por vocês estarem aqui com a gente até agora. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida a respeito desse assunto, mandem pra gente por direct, tá? Sigam o Gatópicos, nós vamos responder, nós vamos colocar muito mais posts. Inicialmente nós estamos ainda colocando nos nossos, né, Paulinha? Mas depois a gente vai começar a gente vai transferir tudo pro Gatópicos mesmo, especificamente. Então, por enquanto, a gente só tá chamando vocês pra lá. Tá acabando, Tati! Meu amor, que pena! Mas semana que vem tem mais, Tati. Avisa todo mundo que você conhece. Ah, e outra coisa, pessoal, divulguem, tá? Porque vai ser gratuito. São 2 dias que nós vamos dar da nossa vida para a gente poder trazer informações para vocês, para que vocês possam atender os gatinhos, né? Os pacientes de vocês com muito mais, tipo assim, tipo, você já tá mais, tá vendo todo mundo falando, né? E para vocês estarem muito mais, eu ia falar antenado, só que outro dia as meninas que ajudam a gente, né, que elas são bem novinhas, elas falam, antenado? Ninguém mais fala antenado. Nada mais tem antena. Agora, aquela mãe tá on. É isso, tô on. Olha, eu tia Zona, tô on. Aí eu não consigo, exatamente. Aí eu não consigo achar uma palavra da juventude para falar, gente. Então, desculpa que de vez em quando eu vou falar umas palavras bem antigas mesmo, entendeu? Mas eu não consigo. Eu não consigo achar e acompanhar o que esse pessoal. Eu não consigo nem decorar o que eles falam, até porque muda muito rápido, né? No nosso tempo ficava muito tempo. Gente, ó, um beijo, eu amei. Vamos deixar gravada, Paulinha, essa live? Para quem não conseguiu assistir? Vamos. Podemos deixar? Vamos. Então vamos deixar, a gente vai transferir lá pro Gatópicos. Eu não sei fazer muitas essas coisas não, só sei deixar gravado aqui, mas depois a gente transfere pro Gatópicos, tá bom? Peço ajuda para as nossas menininhas para elas fazerem isso pra gente. Gente, Mal, um beijo, meu amor, um beijo. Fiquem com Deus, obrigado por vocês terem participado, terem ficado essa 1 hora com a gente. Se vocês tiverem mais dúvidas sobre esse ou outros assuntos que vocês queiram saber sobre a medicina felina, mandem pra gente que a gente vai responder.
Um E beijo, meus sigam os amores. Fiquem com Deus. tópicos. Hã? E Sigam sigam os os tópicos, tópicos. claro. É isso mesmo. Tchau, Um beijo, amigas. gente. Beijo. Ótima noite aí pra vocês. Bom descanso.